Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SDIL11, CDIL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você tem esse fundo imobiliário? Você já investe nesse fundo imobiliário? Sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2022, ao primeiro vídeo de 2022, e vamos lá continuar o nosso trabalho firme e forte rumo às novas metas. Comenta para nós se você já conhece esse fundo, sabe em que ele investe, qual o setor dele. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5.000 inscritos até o final de janeiro. Então, se você quiser nos apoiar nessa meta de 5.000 inscritos, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro, tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. O clube de membros, o valor é irrisório, é baratinho, é mais ou menos 10 centavos por dia o valor inicial. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, como grupo fechado do Telegram, acesso antecipado a vídeos e diversos outros benefícios. E o principal é saber que você vai estar apoiando o canal, nosso desenvolvimento e crescimento. Esse vídeo foi uma sugestão do Davi Munhoz. Ele fala o seguinte: entrei nesse FII ontem, comprei 10 cotas, muito interessante, alavancagem saudável. Se algum inquilino quiser sair, terá que pagar até o final do contrato. Ele está se referindo ao GALG, tá? Que eu tinha feito um vídeo do GALG bem recente. Sem contar que o dividend yield do fundo está na casa dos 10%, para um FII de tijolo está excelente. Estava atrás de um FII de tijolo, pois só tinha na carteira o XPLG. Talvez o próximo seja o SDI11, ou o CDIL que a gente vai trazer hoje. Poderia fazer um vídeo sobre ele? No mais, excelente vídeo, Amu, obrigado. Agradeço a todos vocês que fazem comentários, não só os positivos, os comentários que criticam, que trazem sugestões também. Eu fico muito grato à participação de todos vocês. Vamos lá. Antes da gente ver sobre esse fundo, a gente vai continuar a campanha. Se você quiser apoiar o canal, abra uma conta na Clear ou da MyCap por meio do meu link. Você abrindo, você vai ganhar um bônus de R$70 pela Clear e um bônus de R$50 pela MyCap. Você tem que fazer um investimento inicial de R$100, tá bom? Vamos lá. Esse fundo ele é do setor logístico também. É um fundo que tem um bom histórico já na bolsa. Ele é desde novembro de 2012 e foi lançado na base de R$100. Ele tem uma cogestão entre a SDI e a Rio Bravo, são duas gestoras gerindo ele, tem mandato renda e tem uma liquidez diária aí já quase aceitável, aí, de 890 mil, já é uma liquidez boa. Esse fundo conta com nota 4 de 5 pelos usuários do site, ele já está no IFIX com 0,76% e ele conta com 6 milhões e 300, quase 6 milhões e 400 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com um pequeno desconto. Atualmente, seu PVP está em 0,94, o que indica 6% de desconto. Então, esse fundo tem como valor patrimonial 622 milhões e o mercado está disposto a pagar 582 milhões. Então, as suas cotas valem R$ 97,00 e o mercado está aceitando pagar R$ 91,00. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com 51 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, ó, 91,11, mas ele teve um fundo de R$ 82,00 e uma máxima de R$ 105,00, tudo isso no último ano. Contudo, se a gente observar, o fundo mais recente desse fundo, desse ativo foi R$ 71,00. O que a gente observa? No final de 2019, o mercado estava bem aquecido. Então esse fundo aqui, ó, vou colocar a linha dos R$100 aqui para vocês. Ó. Esse fundo chegou a atingir patamares, ó, de R$ 120,00, depois R$ 154,00, e aí veio o momento pandêmico e joga as cotas desse fundo para baixo. Em março do ano passado, março de 2020, foi um momento bem crítico para os fundos imobiliários aí. O fundo rapidamente recupera-se, volta a ser negociado em patamares de R$ 95,00, chega a ultrapassar patamares de 100, fica lateralizado durante um período, e de março para cá, mais ou menos maio, todo o mercado estava em queda. Esse fundo chegou a beirar novamente aqui, ó, 82,20 tendo seu fundo, mas ele se recupera e atualmente está sendo negociado a esses patamares de R$ 91,00. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo entregou. É um fundo com histórico, como eu já havia dito, ele já tem mais de 5 anos no mercado. Então isso é um ponto positivo, porque já passou pelo crivo de bastante dificuldades, né? E o que a gente observa?
é um fundo imobiliário que vem entregando atualmente um bom resultado. Ó. A gente observa que ele atualmente está entregando um pouco acima do que é, entre aspas, o normal do que ele vinha entregando. A gente vê desde 2017 ele mais ou menos estabilizado nesse patamar de resultados aí, e atualmente conseguiu subir um pouquinho o que ele vem entregando. Ele já passou por 5 subscrições e a última ocorreu no mês 11 e dezembro de 2020. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo vem entregando. Inclusive, por ele já ter a sua database no último dia útil do mês, 30 de dezembro, a gente já tem um anúncio de rendimento já para janeiro, tá? Ele continua, já anunciou para 14 de janeiro, a 76 centavos, e na data de fechamento, na data base, os R$ 91,00, ele teve 0,83 de yield anunciado. A gente observa o seguinte, o fundo teve uma boa melhora na entrega dos seus rendimentos, ó, saindo de patamares de 60 centavos para 62, 72 e agora 76 centavos, tá? E com isso teve uma boa melhora nos rendimentos. Primeiro, as cotas caíram e também o yield aumentou. Com isso aqui, esses dois fatores teve uma boa elevação no yield desse fundo, sendo que o melhor momento que ele estava para comprá-lo era nesses patamares de R$ 84,00, ó, nos quais o yield representava quase 0,9. Com essa alta nas cotações, aí, o yield caiu para 0,83. O fundo vem com acúmulo de resultados aí de quase 9%, 8,5%, que eu reputo ser um bom yield acumulado também. Vamos à frente. Aqui a gente vê todos os fundos imobiliários que tem esse fundo no portfólio. Ó. A gente tem até um fundo de tijolo, o HGLG ele é um fundo logístico, mas tem um pouquinho de fundo imobiliário lá no seu portfólio. E ele detém 4% do SDIL. O RBRF tem mais 5%, são as duas maiores posições. E aí a gente tem também o BCIA com mais 2%. Então esses fundos totais aí, são todos os fundos que têm o SDIL aí no seu portfólio. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E o gestor fala o seguinte, no encerramento de novembro, o fundo anunciou 76 centavos. Valor que configura um yield de 10,68%. E ele continua, o valor distribuído se mantém linear no último mês. Aí ele fala, pelo reajuste do contrato da Braskem no OnePark. A gestão ratifica, ela confirma seu objetivo de proporcionar uma distribuição uniforme e sustentável. Gestão operacional. Ao término do mês de novembro, o fundo segue sem nenhuma inadimplência junto com seus inquilinos e com vacância concentrada em apenas 5 módulos lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Obras no OnePark. As obras de modernização atingiram 92% do seu cronograma, com um montante investido até o momento de 36 milhões. Esse tipo de obra é um ponto, na minha opinião, bem positivo, que faz com que valorize os imóveis aí, tá? E ele continua. Braskem, melhorias do imóvel aqui, ele fala, verificados no novo reajuste com a Braskem e a prorrogação do prazo com a Sherwin-Williams, segundo o maior inquilino do empreendimento, cujo contrato foi renovado por mais 10 anos. Então, olha o quanto que isso aí traz de pontos positivos aí para o fundo, né? Obras em outro galpão deles também, ó, no Galpão Guarulhos. Obras de retrofit nesse galpão foram devidamente reaprovadas pelo pleno atendimento, as intervenções necessárias para a operação da Futura Tintas. Então eles começaram a fazer uma obra e a Futura Tintas pediu para eles fazerem algumas modificações. Desse modo, as primeiras movimentações de construção civil foram iniciadas, com foco na preparação das novas fundações, pisos e tal. Então note aqui que eles já estão querendo reforçar o piso aí para a questão do peso, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê a composição aí do caixa, do fundo. Então, olha só. Eu acho que houve um erro aqui deles, tá bom? Então, assim, caixa inicial, 13 milhões e investimentos em FIIs, mais 13,7. Se você somar esses dois, não dá 27, e sim 26, tá? Então, ele tem em total 26 milhões. E para que esse dinheiro está reservado lá? 3 milhões para obras no OnePark. Ou seja, ele não vai precisar se endividar para isso, ele tem dinheiro disponível para isso. Mais 18 milhões para obras no Guarulhos e depois disso sobra 5 milhões. Tanto que se você diminuir esses dois, desses dois realmente dá esses 5,7 milhões. Aí ele fala, ó, pontos, o fundo segue 100% operacional, sem alavancagem, contratados e com obrigação de curto prazo e disponibilidade em caixa. De novo, ele tem o dinheiro para pagar essas obras. Em setembro, o fundo antecipou o pagamento da segunda parcela. Então, ele comprou um imóvel aí e pagou, foi antecipado. E, por fim, ele fala, o prazo até abril de 2022 para o pagamento da terceira parcela no montante de 130 milhões. Então, ele vai ter que arcar em abril de 2022 com 130 milhões de dívida. Vamos à frente. O que a gente observa aqui, ó? Aqui ele fala aí as ideias do fundo, o objetivo e outras situações. Ó. Os pilares do fundo são track record, fundo logístico iniciado em 2012, foco na localização,
Estratégia Let's Smile, 100% dos ativos localizados a menos de 30 km. Então isso aqui para mim é um dos pontos mais positivos desse fundo imobiliário. Tá? Então é um ponto bem interessante. Ele tem feito melhorias nos ativos aí, reformas, resiliência do portfólio. E aí ele continua. Os pontos positivos aqui, ó, 61% acima do terceiro trimestre do ano anterior, absorção segue maior do que novas entregas, então menor vacância, preço pedido, tem conseguido aumentar o preço pedido, então tudo isso aí são pontos positivos aí. Para mim um ponto negativo é somente este, mas isso é questão pessoal minha, tá? Minha. É só este o ponto negativo aqui, ó, tá bom? Porque ele tem cogestora, a Telos e essa outra gestora aí, tá bom? Vamos à frente. Continuando. Aqui a gente observa o quanto o fundo cobra de taxas aí no mês e no acumulado do ano. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou calcular o do mês e depois a gente calcula o do acumulado do ano. O que é a questão aqui? Inclusive foi uma pessoa comentou recentemente aí sobre esse tipo de situação. Na minha opinião, os fundos deveriam ser mais transparentes ao dizer a respeito das despesas. O que são essas despesas? E detalhar melhor. O que está sendo de taxa de gestão, administração, o que está sendo para despesas operacionais, o que está sendo para despesas financeiras e assim por diante. Como ele não distingue isso, eu considero como sendo tudo despesas. Tá? Por que isso influencia? Ora, influencia para a gente saber sobre taxas. E um ponto interessante a se falar é o seguinte, olha o quanto esse fundo cobra de taxa, pessoal. 0,84 ao ano sobre o valor de mercado. Então o que acontece? A gente já viu taxas aqui de 1%, já viu taxas de 1,2% e agora esse fundo vem com taxa de 0,84%. Então eu trouxe recentemente um fundo que cobrava 1% de taxa, só que esse total dele, o total que essas taxas representavam, eram mais ou menos 12%. Eu acabei de trazer um vídeo, um fundo da Hectare, o VSLH, em que ele cobra taxa de 1,20%, cobra taxa de performance e o total das suas taxas representam ali algo em torno de 6% a 7%. Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês o que essa 0,84 representa. Então, essa história de taxa aqui para mim isso é irrelevante, porque eu não sei calcular isso, não sei como é que isso influencia, mas para mim o que vale é isso, ó. A gente pega as despesas aqui, despesas 836, eu vou até arredondar para 837, multiplica por 100 e divide pelo resultado lá, ó, 5574. Note que está representando 15%. Então, neste mês, as despesas estão condizentes com aquele teto que eu reputo ser saudável de 15%. Tá bom? Contudo, no acumulado do ano, a gente vai ver que, infelizmente, está extrapolando um pouquinho. Ó. A gente vai pegar aqui, ó, 8783, multiplicar por 100 e dividir por 51,178. Note que no acumulado do ano, as despesas estão representando 17%. Pode ser que, se ele fizesse um destrinchamento dessas despesas, ficaria mais nítido o quanto realmente está indo para a gestão. Então, pode ser que ele diminua e não vá aos 17% totalmente para a gestão. Mas como ele não traz esse detalhamento, isso de forma mais explícita, eu considero como sendo 17% para a gestão, tá? E me questionaram por que eu faço essa multiplicação e divisão. Isso aqui é apenas uma proporção. Na prática, significa o seguinte, eu quero saber o quanto que essas despesas aqui, ó, qual o percentual dessas despesas frente a tudo que o fundo recebeu. Então, proporcionalmente, ó, isso aqui vai me representar 100% das despesas. Então, esse aqui ó, vai representar X. Então, por isso que eu faço isso aqui. Ó. Eu multiplico esse por 100, aquela regra de 3 cruzado, ó, e multiplico esse por X. Depois, ó, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse para o lado de lá dividindo. Então, por isso que fica esse vezes 100 dividido por esse. Tá? Regra de 3 simples, só para a gente saber o que é o percentual que isso aqui representa. E aí, eu acho justo que o gestor fique com, no máximo, 15%. Tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Continuando, a gente vê que é um fundo imobiliário de logístico que não é tão grande, né? Possui 5 ativos, ele vai ter 2 imóveis no Rio, 2 em São Paulo e 1 em Minas, né? Vamos à frente aqui. Aqui a gente vê as suas diversificações internas, eu acho isso aqui muito positivo, ó. Ele vai ter 50% dos seus contratos típicos e 48% dos contratos atípicos. Proporção dos seus imóveis. Então a gente vê que esse imóvel aqui, ó, de Guarulhos, ele representa pouco.
Anchieta, ele vai representar mais ou menos 25, Duque de Caxias 29 e Contagem 42. E aqui fica estranho o seguinte, se ele tem 5 imóveis, por que que aqui só está representando 4, né? Então pode ser aqui que não está tudo bem determinadozinho aí. Ele tem diversificação por setores, ó. E-commerce, alimentação, petroquímica e tal. E renovação também balanceada. 48% dos seus contratos são renovados pelo IPCA, 52% pelo IGPM. Ponto positivo, na minha opinião, também, ter contrabalanceamento. E aqui a gente vê outro ponto crítico do fundo. A gente viu taxa, a gente viu a questão da gestora, mas isso é só questão pessoal minha, não quer dizer que seja ruim. E aí a gente vê o seguinte, ó, que no terceiro TRI, o que tem impactado mais negativamente aí o fundos é a questão de, ó, a gente vê que esse preto é o do fundo imobiliário. Então, lá em Minas, que é essa parte aqui, ó, a vacância está de 26%, mas o fundo aqui representa 8% aí, tá bom? Então, a vacância total do fundo aí está abaixo do lado do Rio, mas ele está acima das outras regiões aí. Então é um ponto de atenção que o fundo tem que buscar baixar aí, tá bom? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do SDIL11 são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós o que você achou desse fundo imobiliário. Na minha humilde opinião, não tenho a intenção de ter. Contudo, meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não significa que por eu não gostar ele não seja um bom fundo, tá? Eu que pergunto para vocês quais as impressões que vocês tiveram a respeito desse fundo imobiliário. Vocês gostaram? Vocês acham ele um bom fundo? Vocês teriam ele em carteira? Comenta aí para nós que é muito importante. Compartilhe o vídeo com as pessoas que vocês conhecem. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos até o final de janeiro. E torne-se um membro. Tornando-se membro, você vai nos ajudar imensamente. 10 centavos por dia, acredito que não vai te onerar. Abra uma conta na corretora MyCap ou na corretora Clear com meu link. Invista R$100 lá que você vai ganhar um bônus, né? Vai ajudar também bastante o canal. Espero, Davi, que você tenha gostado do vídeo aí, que tenha sido esclarecedor. E vocês todos podem colocar o comentário de vocês aí. Tenham todos um feliz 2022 aí, que a gente inicie esse ano com bastante realizações, saúde e outras informações aí. Eu vou ficando por aqui e vou deixar passando mais alguns slides, mais algumas informações a respeito desse fundo. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io Music licensing reimagined.